Se existe algo que vai mudar o patamar do seu desenho, é você entender como funciona a luz e a sombra. Ela que traz a profundidade, o volume, o realismo ao desenho, e é isso que fará toda a diferença na expressão do seu croquis. Vamos falar dos fundamentos básicos de luz e sombra, tipos de efeitos e traços e como você pode utilizar através de diversas técnicas como grafite, lápis de cor, canetinhas, etc. Bom, pessoal, então como funciona, tá, a luz e a sombra em um objeto? Aqui nós temos uma esfera e vocês vão perceber que aqui nós temos a luz, tá, projetada. E como a gente vai dividir? Você está vendo que aqui tem um gradiente, né, onde começa do mais claro e vai indo para o mais escuro, né, até a sombra total. Então aqui eu vou separar nessa esfera para você entender como funciona. Aqui eu vou colocar 0, tá? Aqui colocar uma sombra como se fosse 1. Aqui 2, né? Uma escala cromática, tá? Aqui uma sombra 3, né? E aqui eu tenho a sombra 2 de novo. Então ela vai fazendo esse movimento aqui, né? Onde o 0 é a luz total, 1 é uma sombra bem leve, 2 é uma sombra média, 3 é uma sombra forte, e a partir do momento que a gente vai saindo da esfera para cá, para a superfície, a gente vai ter uma sombra 2 aqui também. Tá vendo? Que ela vai voltando a ser clara. Por que que isso acontece? Porque na hora que a luz bate aqui, existe a superfície. A superfície manda um reflexo de volta para a nossa esfera. Então, aqui a gente tem um brilho também, tá bom? E vai acontecer a mesma coisa aqui na sombra, tá? Nós vamos começar daí com uma sombra 3, uma sombra 2, uma sombra 1, até ficando claro de novo. Então sempre funciona assim o gradiente aqui, o degradê da sombra. Agora nós vamos analisar a luz e a sombra nesse objeto. Aqui eu tenho um fruto, né, desenhado, onde a gente percebe aqui, né, uma incidência maior, onde está batendo a luz direta, e a gente vai perceber aqui que a gente tem uma sombra, né, um pouco menor, depois ela vai aumentando aqui nas extremidades, né? Aqui ela fica bem escura e aqui ela fica clara de novo, tá bom? Então todos os objetos, tá? Todos os elementos vão funcionar dessa forma. Então se a gente pegar a manha aqui desse degradê, desse gradiente do 0, 1, 2, 3 e depois ir voltando, você vai conseguir desenhar qualquer coisa seguindo essa técnica da luz e sombra. Eu tenho aqui 3 esferas onde eu vou aplicar alguns tipos de técnicas para mostrar para vocês como a gente pode trabalhar a luz e a sombra utilizando alguns materiais, né, como a lapiseira, o grafite, a caneta e o lápis de cor. Aqui, pessoal, vou fazendo essas linhas, tá? Vou fazer uma sombra riscada. Então, como a gente vai começar? Vocês estão vendo aqui a incidência, né, da esfera. Então, eu vou começar as linhas seguindo a esfera, né, essa curvatura assim. Chegando no meio, ela vai ficando mais reta e depois vai virando aqui, tá? Acompanhando essa outra curvatura, para dar esse efeito aqui, tá bom? Então, eu faço linhas assim, né? Primeiro nessa direção. Depois eu vou fazer horizontais e depois diagonais. Quanto mais eu espaçar as linhas, mais vai dar a ideia de claridade. Quanto mais eu fechar as linhas aqui, mais vai dar a ideia de sombra, tá? Então, o que a gente vai fazendo? Vocês vão percebendo, quanto mais emaranhado de linhas eu tenho aqui, mais vai dar a ideia de sombra. E quanto mais livre eu tiver, mais vazio, né, mais claro vai ficando, vai dando a ideia de luz. Então, o que eu estou fazendo? Traços verticais, horizontais e diagonais, tá? Preenchendo para a gente criar o efeito de sombra aqui. Na sombra pontilhada, vocês vão perceber, quanto mais elementos eu tiver, quanto mais pontos eu tiver, mais sombra vai ter. E quanto menos pontos, mais luz. Aqui a gente vai espaçando mais, ó, tá vendo? Deixando mais espaçados os pontos. E depois, até a gente ter uma parte sem ponto nenhum, onde vai estar
projetada a nossa luz ali. Beleza? Então vocês podem usar nessas técnicas, pode até usar essas técnicas mistas, né? Trabalhar com pontilhado, com riscado, com a sombra grafite no mesmo desenho. Isso deixa o desenho bem versátil e interessante.